Pessoal, vocês não acreditam onde é que nós estamos hoje aqui para gravar o Everest, num lugar inusitado. Nós estamos no CT do Galo, nesse gramado lindo aqui. Isso aqui é um banquete para qualquer atleticano. Isso porque hoje nós vamos entrevistar um atleticano de paixão. Ele foi jogador, foi dirigente, treinador de futebol. Ele é casado com a Carmen. Hoje em dia o seu hobby é a pescaria e ele tem 10 irmãos. Eu estou falando do Humberto Ramos. E hoje ele vai poder compartilhar com a gente a experiência de vida. Humberto, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar conosco aqui no Everest, num lugar diferente. E para começar, eu queria saber, você começou muito cedo a jogar futebol, né? Com 16 anos praticamente, você já estava jogando futebol profissionalmente no Galo. Como é que deu essa trajetória sua? Desde criança sempre, meu pai é atleticano e me levava a campo. E eu desde criança tive esse talento para o futebol e a vontade também. E jogando na várzea aí, garoto com 14, 15 anos, uma das pessoas do Atlético me viu e me trouxe para fazer um teste no infantil na época. E eu fiz dois testes, dois treinamentos só e já me chamaram. E no primeiro treinamento eu já fui convocado para um jogo. E aí eu tive que assinar um contrato, né? Meu pai que assinou o contrato de gaveta. Você era muito novinho, né? Tinha 16 anos na época. E era um sonho. Eu quero dizer isso, era um sonho. Seu pai também era atleticano, né? Sim, a família toda. E era um sonho meu. Por gostar de futebol e principalmente da possibilidade de jogar no Atlético. E eu me lembro que quando eu fui convocado para esse jogo, eu treinei na semana, o treinador do infantil na época falecido, que é o José das Camisas, todo atleticano conhece, me convocou para o jogo e eu nem acreditei. Sou eu mesmo? Sou eu e fui. E aí, quando eu estava no vestiário, que eu via que ele me deu a camisa do Atlético, que me deu para jogar, na minha mente veio tudo aquilo, daquele sonho realizado. E aí eu botei na minha cabeça, agora ninguém me tira essa camisa mais. E foi assim a minha trajetória. Daí depois, na época, era infantil e juvenil só, a categoria de base, né? Daí depois eu disputei um ano de Campeonato Mineiro de Infantil. No próximo ano, juvenil, fomos campeões. Aí servi uma seleção mineira de categorias de base. Quando eu voltei da seleção, ainda tinha idade para juvenil, mas aí o Tele assumiu o Atlético e me trouxe para o profissional. Aí eu fiquei, fomos campeão mineiro, brasileiro, etc. É uma trajetória longa, né? E aí depois eu fui transferido, fui vendido para o Grêmio e fui dando sequência à minha carreira. Né? E aí foi embora. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber é como é que a pessoa sente, né? Quando ela entra num campo, num estádio de futebol e tem aquelas 80 mil pessoas gritando seu nome, seja como jogador, como treinador, Humberto, Humberto, como é que você sentia, assim? Qual era a sensação que você tinha? São situações diferentes, né? Quando você é jogador, é uma sensação, né? Na realidade, para mim, o jogador que é o protagonista principal do espetáculo. Então, quando a torcida grita ali o seu nome, o nome do seu time, realmente a emoção é muito grande, você arrepia tudo. Mas é no momento que você entra, tá? No momento que você entra, a princípio, quando você olha tudo aquilo, você arrepia, cada um tem uma reação, né? A minha reação sempre foi positiva nesse aspecto,
porque quando eu via aquilo ali, eu me arrepiava e queria fazer o melhor. E ficava na minha Motivado, cabeça, né? vou sair aplaudido de Já campo. chegava com gás total. Claro, isso aí eu trazia como um aspecto. Alguns jogadores ficavam assim constrangidos e às vezes até se bloqueavam um pouco, até passar aquele momento. Mas esse é o momento da adrenalina antes de começar o jogo. Quando começa o jogo, você tocou na bola e movimentou, acabou tudo, acaba tudo. Você esquece, né? Esquece, você fica... A Aí sua atenção é no... prazer de jogar bola, né? o prazer, a obrigação também, o compromisso, né, com a torcida, com tudo, né, com a sua profissão. Então, quando começa ali, igual eu estou te falando, é muito pessoal. Eu não sei, graças a Deus, Deus me deu esse talento. Eu sempre tive os desafios como coisa positiva, sempre tive tudo muito positivo na minha vida, principalmente ali dentro, sabe? Eu vou te dar um exemplo seguinte, eu joguei contra o melhor jogador do mundo, que foi o Pelé. E o primeiro dia que eu fui jogar contra o Pelé, eu me encostei do lado dele, olhei e falei, pô, não é muito maior do que eu, não. Falei, esse negão não vai me fazer graça comigo, não. E para mim foi natural, foi uma honra, né, jogar contra ele, mas queria ganhar dele, e ganhei. Então, isso é muito pessoal, né? Isso é de cada um. É a competição, né? É de cada um que tem a reação, né? Cada um tem sua reação. Em determinados momentos, onde a coisa não ia bem, a torcida do Atlético naquela época era muito mais exigente do que é hoje. Então, qualquer falha que você tivesse, qualquer erro, ela vaiava. E se você se abatesse, você piorava. E comigo não acontecia. Eu lembro no jogo contra o Vasco, Campeonato Brasileiro, eu errei um gol debaixo do gol. A bola bateu na minha coxa, subiu, a torcida pegou no meu pé. Dá um pouco, fui lá e fiz o gol. Então, quer dizer, é muita questão de reação, né, individual. Agora, você contou um pouquinho da sua trajetória, mas quais foram os times, assim? Cita pra gente o nome dos times que você jogou aqui do Brasil. Foram muitos, mas do Atlético eu fui pro Grêmio, né? Fiquei 3 anos no Grêmio. Depois do Grêmio, eu tive um problema lá com a diretoria do Grêmio e tive que sair. Acabei indo para Natal, para o América de Natal emprestado. Voltei para o Atlético em 76, depois fui para o Colorado, Curitiba, Internacional. E foram vários clubes. E como treinador? Como treinador eu comecei aqui no Atlético, mas por uma situação assim, não programada. Eu era coordenador de futebol, era supervisor. E o Atlético em 99 vinha disputando o Campeonato Brasileiro, aí começou uma situação difícil. O Atlético estava em 10º lugar, sem possibilidade de classificar. E eu estava ali como coordenador e o treinador foi mandado embora, que era o Dario Pereira. O Alexandre Calil era o presidente do conselho e o Nélio o presidente do clube. E aí eles me perguntaram se eu poderia pegar o time, era jogo contra o Grêmio, se eu poderia pegar o time naquela situação ali até arrumar um treinador. E como eu estava aqui dentro, já conhecia o elenco, conhecia tudo. Mais um desafio, né? Claro, eu falei, posso, desde que vocês definam aí a situação administrativa, pode botar na minha mão. Aí a gente precisava ganhar o primeiro jogo da diferença de 2 gols e torcer por outros resultados e tudo deu certo. Aí nós ficamos em 7º lugar e fomos até a final do Brasileiro. E quais foram assim, os títulos mais importantes da sua carreira assim, que foram conquistados? Como jogador e como treinador também, dirigente? Como jogador, para mim o mais importante foi o Campeonato Brasileiro, né, de 71, que é, na minha opinião, o mais importante da história do Atlético. Mesmo tendo a Libertadores, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro, porque naquela época o Campeonato Brasileiro era diferente. E foi o primeiro Campeonato Brasileiro. E outra coisa, naquele campeonato estavam todos tricampeões brasileiros disputando, inclusive Pelé. Então tinha uma relevância muito grande. Um peso, né? É um peso muito grande. E outros campeonatos, outros clubes que eu trabalhei, eu fui campeão mineiro, campeão regional e tal, mas o mais importante foi esse. E como treinador não foi um título, mas foi uma campanha, essa que eu acabei de falar, que nós pegamos no Atlético, que pegamos o Atlético numa situação crítica e levei ele a uma final de um brasileiro. E por algumas circunstâncias, ou por pouco, a gente não foi campeão brasileiro. Né? Por algumas circunstâncias, algumas extra-campo, outras dentro de campo, mas faz parte do futebol. Não, com certeza. Você falou aí do Campeonato Brasileiro de 71, e você foi o autor do passe, né, que deu o título para o time, para o clube, né? Como é que foi assim, a emoção de viver esse momento, né, a torcida toda loucura, né? Na verdade, a emoção foi ali, naquele momento, né?
Eu não consigo te retratar hoje qual que foi essa emoção. Mas pelo seu sorriso aí, já estou vendo que foi emocionante. Claro que o filme vem, né? Eu me lembro que eu gostava de jogar no Maracanã, porque o Maracanã é um estádio grande e o futebol carioca, eles te deixavam jogar. E eu gostava, porque tinha espaço, eu podia jogar. E eu lembro que nesse jogo aí estava muito difícil. O time do Botafogo já tinha chutado uma bola na trave, e o jogo estava bem difícil para a gente mesmo. E aí no segundo tempo, uns 20 minutos do segundo tempo, eu peguei uma bola no meio campo assim, eu olhei pro gol e abri uma brecha assim, e eu fui embora. É essa mesmo, Quando né? eu cheguei na área, eu driblei uns 2 zagueiros, saí pelo lado esquerdo e cruzei para trás. A gente já tinha essa jogada, eu tinha com o Dario, tanto de um lado como do outro. Podia jogar a bola sem ver, que o Dario sempre chegava do segundo, vamos falar na gíria do futebol, no segundo pau, né? E aí eu toquei pro Dario, e o Dario, como ele fala, parou no ar igual beija-flor e fez o gol. E aí a emoção, não sei te explicar como. Eu sei que eu ajoelhei em campo. Como é que você comemorou? Ajoelhou? Ajoelhei em campo e agradeci a Deus. Aí o pessoal me sufocou ali, não me lembro mais. Fez um montinho, né? Fez aquele montinho ali e tal. E o mais bacana foi aqui, né? Quando nós chegamos em Belo Horizonte, né? Na época, o aeroporto da Pampulha, a cidade parou, né? Nós entramos no caminhão de corpo bombeiro e atravessamos Afonso Pena até a sede do Atlético, mas a cidade parou, todo mundo acompanhando e a Haja emoção, coração, hein? E a emoção do torcedor, para mim o mais bonito é isso, a manifestação do torcedor, né? Isso que toca o coração da gente. Com certeza. Vamos agora aqui um pouquinho para a parte espiritual da nossa entrevista. Como é que você conheceu Jesus, né? Depois de tudo isso, ou durante, como é que foi esse seu encontro com Jesus? Na realidade, eu sou de uma família, eu tenho 10 irmãos, somos 11 irmãos, de uma família espírita. Minha mãe, meu pai, e eu fui formado nisso aí. Mas nunca concordei com essas coisas, né? Inclusive, quando eu jogava, eles me davam lá figa, não sei o quê, para... Da sorte? Não sei o quê de jogo e tal, eu jogava fora aquilo. E eu nunca concordei com isso, mas a gente era criado de uma maneira, de uma educação que você tem que respeitar os pais. Então, às vezes, você se envolvia com essas coisas que, para mim, nunca me acrescentava em absolutamente nada. E aí, uma certa ocasião, já depois até que eu parei de jogar futebol, tinha uma empresa e uma funcionária minha me falou que tinha uma reunião de homens de negócios que era para eu participar lá dessa reunião e tal, que é a Donep. E casualmente era o Vanderlei Miranda que me ligou, e quando eu cheguei lá eu vi vários amigos ali e achei a estratégia deles muito interessante. Eles te pagam um almoço e tal, te convidam e dão testemunhos, e ali você se envolve ali naquilo ali. Claro que eu fui pensando na reunião de negócios, né? Mas ali falaram de Jesus. E um grande amigo meu, antigo até da época que eu jogava, estava lá e falou de um Jesus vivo, que eu nunca tinha ouvido falar. Quando ele falou desse Jesus vivo, ele me despertou bastante. Dali eu comecei a frequentar ali e frequentar a igreja evangélica, mas também vi que não estava dentro do que eu procurava, aí passei a frequentar uma igreja judaica messiânica, onde eu frequentei 16 anos, depois saí e também faltava, ainda estava faltando algo. Não estava completo. Não estava completo, algo que eu precisava conhecer, uma verdade mais real, mais palpável e casualmente, eu estando em São José dos Campos, na casa de uma cunhada, eu vi a TV Novo Tempo e vi uma pregação do Ivan Saraiva. E achei muito interessante, aquilo me despertou muito. E voltei para Belo Horizonte, estava com a minha esposa, falei com ela, achei interessante, mas eles não deram muita importância, só que eu não tinha Sky, né? Eu tinha um outro tipo de canal e tal. Mas nós saímos à busca da igreja adventista, mas não conseguimos, ficamos um tempo aí, não conseguimos. Você viu o programa uma vez só? Uma vez. E aquilo te marcou? Marcou. E aí não conseguimos, assim, ter acesso. Aí depois eu consegui, eu tive um problema, fiz uma cirurgia, fiquei em casa, peguei a Sky e comecei a assistir o canal 14, e aí foi ficando cada vez mais forte. Toda a programação, eu me envolvi muito com toda a programação, achei muito interessante. E comentei para minha esposa, olha, para mim esses aí estão mais próximos da verdade.
eu vou procurar esse pessoal aí. E coisa. procuramos uma igreja adventista em Nova Lima, porque a gente mora lá. Começamos a frequentar e achamos até bem legal. Aí depois, estava faltando alguma coisa. Aí saímos procurando, fomos lá na central e tal, aí ouvimos qualquer comentário da possibilidade do Espaço Novo Tempo. Falei, é isso que a gente quer, cara, vamos correr atrás. E nos escalamos e nos colocamos, oferecemos, e hoje nós estamos aí na... Já começaram trabalhando, né? Não como É frequentadores. que esse era o nosso desejo, e nós não ficamos nas outras igrejas exatamente por isso. Porque na anterior a gente tinha um trabalho social e depois parou o trabalho social. E aí, quando tivemos essa possibilidade, né, através a Kátia, que ligou para o pastor João, e ele abriu as portas para a gente, nós ficamos muito felizes. E aí, coisa boa. hoje, né, a gente está totalmente integrado. Eu tenho certeza, convicção absoluta, que esse é o caminho verdadeiro, onde a gente está caminhando. E a gente tem dedicado muito, e foi um pedido a Deus que nós fizemos, sabe? O que é legal, porque Deus atendeu os nossos pedidos, na parte espiritual aí. E eu acreditava sempre, quando eu pedia a Deus, Senhor, uma hora, alguma porta vai abrir, né? Com certeza. Dentro do Deus princípio. atendeu suas preces. E Deus atendeu, e a gente está caminhando, e está muito feliz com a comunidade que a gente convive, sabe? Com os projetos maravilhosos que o Espaço Novo Tempo nos proporciona, e estamos de corpo e alma integrados. Que bom. E agora a pergunta mais importante aqui da nossa entrevista, né? Qual que foi, assim, o seu Everest com Deus, o ponto mais alto dessa experiência sua religiosa com Deus, dessa experiência espiritual com Deus? Qual que foi o ponto, assim, mais alto? Olha, durante toda a minha trajetória, assim, muitas coisas marcaram, né, a minha vida, pessoais, né, coisas pessoais, até profissionais, etc. Mas, assim, recentemente, o que vem na minha mente, assim, o grande momento meu com Deus foi exatamente no dia da inauguração lá do Espaço Novo Tempo. Eu me lembro que foi o dia do meu batizado, né? Eu me lembro que naquele dia, quando eu vi tudo aquilo pronto, tudo funcionando, eu fiquei emocionado, muito emocionado, e durante toda a celebração lá do culto, as lágrimas desciam, e para mim os louvores daquele dia, assim, foram maravilhosos, assim, cada um que vinha, sabe, eu me emocionava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí do batismo, aí veio o batismo, né, uma água super gelada, eu estava assim, totalmente emocionado, e logo após também, quando eu voltei para casa, assim, parecia que eu estava flutuando. Estava no céu, né? Estava flutuando, eu não sei explicar o quê. Sensação então, boa. Excelente. Então, para mim, assim, isso foi um momento marcante, né? Porque muitas pessoas, às vezes, tem momentos de uma tragédia que a coisa melhorou, outra e tal. Para mim, Deus reservou para mim um momento simples, mas significativo na minha vida. Com certeza. O Everest com Deus é pessoal, né? É Cada um tem uma experiência. exatamente. Às vezes, uma coisinha simples da nossa vida, uma vaga de estacionamento que você encontra num momento apertado, aquilo ali pode ser um encontro com Deus especial, né? É claro. Então, para mim foi assim, ali eu senti mesmo a presença de Deus, sabe, do propósito dele na minha vida, não só na minha, da Carmen, da minha esposa também, das nossas vidas. E ali para mim foi um grande momento. Que foi lindo. um grande momento. E eu espero manter nesse top aí. Foi Deus confirmando aquilo tudo que você estava buscando, exatamente, né? Deus exatamente. confirmando a sensação É boa. porque... Humberto está no caminho certo, Humberto, né? Se você Seja bem-vindo. Exatamente. Se você faz uma analogia, eu sempre faço isso, a analogia das coisas espirituais com as materiais. Então, nas coisas materiais, numa conquista profissional, quando você sonha e a consegue, você chega no êxtase. Com certeza. Né? E espiritual, quando para mim, essa foi a minha grande conquista, foi o ápice. Então, isso para mim foi um grande momento com Deus. Que lindo, Humberto. Humberto, muito obrigada por você ter estado conosco aqui no Everest, ter compartilhado sua experiência de vida maravilhosa, esse encontro com Deus. Tenho certeza que contribuiu para cada um que vai assistir esse vídeo aqui, né, para a vida espiritual de cada um. Obrigada a você também por ter assistido o programa de hoje. Fique atento aos próximos Everests e que Deus abençoe você.